Ao caçar, Ian ordena a Lai que só ataque depois que a sua flecha acertar o alvo. Após a flecha acertar a raposa vermelha, Lai ataca rapidamente, a raposa contra-ataca ferozmente, porém Lai desvia, então Ian observando percebe que mesmo sendo nível mais baixo, Lai avança contra outros monstros mais fortes sem hesitar e se pergunta se é devido à sua personalidade e o parabeniza. Então Ian atira mais uma flecha e eles acabam derrotando a raposa vermelha. E mesmo que a experiência ganha seja dividida com a invocação, Ian gosta de treinar Lai. Ele ativa a habilidade Treinador Novato e vemos um momento fofo de Lai dando a patinha e pegando um graveto. Após mais algum tempo farmando, Lai chega ao nível 15. Feliz com isso, Ian abraça Lai e faz um carinho nele e o vínculo entre eles aumenta ainda mais. Passado mais algum tempo, ele decide que é hora de mudar para uma nova zona de caça e parte para caçar ursos. Ao chegar na área dos ursos, sua habilidade de invocador aumenta para o nível 2 e Ian ganha mais duas habilidades. Sendo um buff que aumenta o ataque da invocação em 100% e outra que ajuda a invocação a entender melhor as ordens do invocador durante o combate. Então ele decide que vai capturar um urso. Porém, depois de capturar o urso, Ian nota que seu status de liderança aumentou bastante devido à nova habilidade. É então que Ian decide comparar os status do urso que ele capturou com as de Lai e percebe que mesmo o urso sendo nível 38, Lai ainda é melhor, mesmo que esteja apenas no nível 15. Se perguntando como ele ficará quando conseguir evoluir. Voltando à caça, Ian ordena que Lai chame a atenção de um urso que estava logo à frente. Prontamente Lai, após passar rapidamente pela frente do urso, desvia para a esquerda após o urso partir em sua direção. É então que Lai passa para as costas do urso atacando na cabeça. O urso tenta revidar, mas Lai desvia e continua a correr ao redor do urso enquanto o ataca, sempre esquivando dos ataques do urso, o que o deixa muito irritado, e com o trabalho em equipe eles conseguem derrotar o urso, depois que Lai dá o último golpe. Fazendo com que Lai chegasse ao nível 19 e Ian o parabeniza por isso. Contudo, percebendo que o par caçando está sendo muito demorado, Ian decide que ao chegar no nível 20 vai começar a fazer missões para subir de nível e decide descansar um pouco, deslogando pois havia ficado o dia todo jogando. De volta ao mundo real, após terminar de sair do banho, Ian vai dar uma olhada na comunidade de Kailan, curioso sobre o que os outros invocadores estão achando da classe e se impressiona com a quantidade de reclamações. Se questionando se alguém já chegou ao nível 15. Impressionado porque ninguém ainda chegou nesse nível, e ele já está no nível 20, é então que ele encontra outro invocador que está no nível 13 e possui as mesmas habilidades que Ian, porém, tem uma habilidade chamada Posse. Ela permite o usuário ser possuído pela invocação dando ao invocador 30% das habilidades da invocação. Intrigado porque alguém usaria essa habilidade que beneficia apenas o invocador, não permitindo que a invocação receba experiência. Ian diz que não queria essa habilidade. Pensando um pouco mais, Ian se questiona que um invocador comum tem habilidades que ele não tem. E com um olhar de satisfação, Ian se pergunta em pensamentos quais são as que só ele tem. Comentando sobre a habilidade invocador novato e que não há muitas informações sobre ela e se vale mesmo a pena deixar a invocação mais forte, ele conclui com um sorriso que está usando sua classe corretamente e que no dia seguinte irá tentar capturar um monstro raro ou único. No dia seguinte, ainda pela madrugada, Ian entra no jogo decidido a upar Lai para o nível 20 antes do dia amanhecer. Após usar suas habilidades de buff, Ian manda Lai atacar um urso e eles o derrotam rapidamente. Impressionando, Ian fala consigo mesmo que está caçando tão rápido que quando era um arqueiro só conseguiu caçar ali após chega no nível 35 e que agora sua velocidade de caça havia aumentado bastante. Após derrotar mais alguns ursos, Ian chega a um lugar e percebe um urso maior dentre os outros e ao analisar o urso com sua habilidade descobre se tratar de um monstro de rank único. Se perguntando se conseguirá capturá-lo.
No entanto, seus planos são frustrados devido ao seu nível de liderança ainda ser muito baixo, o que o impede de capturar o urso. Então ele parte para o atacar. Enquanto salta em direção ao urso, Ian reclama que na próxima vez que estiver na cidade vai estocar mais pergaminhos de selamento. Depois que Ian atira uma flecha no peito do urso, Lai aproveita para atacar o urso correndo em direção a ele, então o urso ataca com sua pata, porém Lai desvia e o ataque destrói parte do solo. Nessa hora, com um olhar confiante, Lai ataca mordendo o pescoço do urso, derrotando e chega ao nível 20. Ian fala com Lai que agora que estão no nível 20 podem entrar em dungeons e participar de uma guilda. Dizendo também que em Kylon o jogo só começa depois de chegar ao nível 20. Verificando os itens que ganhou do urso derrotado, ele vê que ganhou carne de urso da lua, martelo para caçar ursos e um colar. Então Ian usa um pergaminho de identificação no colar, descobrindo que se trata de um item de rank único, melhor que o que ele havia comprado no leilão, pois ele diminui o cooldown de todas as habilidades em 20%, o que deixa Ian muito satisfeito. Checando os status de Lai, Ian se impressiona com o quanto eles aumentaram, se perguntando se monstros ficam exponencialmente mais fortes ao subir de nível, pensando que a taxa seria padrão. É então que ele finalmente entende a habilidade Treinador Novato. Descobrindo que sempre que ela aumenta em 10 pontos o potencial de Lai, também aumenta bastante seus atributos. Percebendo quanto é apelona a habilidade e que quanto maior for o potencial de um monstro, mais forte ele irá ficar graças ao Treinador Novato. Decidindo usar todos os pontos restantes que tem para upar essa habilidade, fazendo ela chegar ao nível 5, o que faz com que ela evolua para Treinador Intermediário. Depois de perceber que gastou quase uma hora farmando, Ian sai do jogo falando que precisa conseguir experiência mais rapidamente, e enquanto toma café ele fala que se fosse tão esforçado nos estudos quanto é no jogo, já seria um médico ou um advogado. Enquanto olha mais algumas postagens do fórum sobre invocadores, ele encontra um vídeo de um mago negro onde o mesmo invoca alguns esqueletos. Então seu telefone começa a tocar e Ian se pergunta quem seria, pois ele não está esperando nenhuma ligação. Ao ver que é um número desconhecido, ele atende. Do outro lado da linha, a pessoa pergunta se está falando com Jin Sung. Este é o nome real do protagonista, mas vou continuar a chamá-lo de Ian porque dá menos trabalho. Do outro lado da linha, a pessoa se identifica como Lee Jin, dizendo ser professor assistente do Departamento de Realidade Virtual da universidade. Ela pergunta a Ian se ele conhece o professor Lee Jin-wook. Ian confirma que sim. Ela diz que ele pediu que ela ligasse para Ian devido às suas notas. Isso deixa Ian desesperado, se perguntando se vai ser expulso da universidade. Ele pergunta a ela o que poderia acontecer caso ele não ligasse para o professor, no que ela prontamente responde que ele enviará as notas de Ian para seus pais, o que deixa Ian com bastante medo, imaginando seu pai dizendo estar decepcionado com ele. Ian diz que ligará para ele, e ela se despede de Ian dizendo que irão se ver no próximo semestre. Logo após, Ian liga para seu professor, que ao atender questiona se seria o novo aluno. Ian pergunta ao professor o que ele estaria querendo com ele. O professor, um pouco irritado, pergunta se ele realmente não sabe. Suando frio de nervoso, Ian pergunta se era por causa das suas notas. Ele confirma que sim e pergunta se está tudo bem com Ian, pois ele não está participando das aulas e porque ele está sendo reprovado no primeiro semestre. Ian questiona que para ser reprovado ele deveria ter 3 notas F e que ele deve ter apenas 2. O professor diz que sim e que ele está pensando em lhe dar a 3ª nota F. Ian se irrita em pensamento que o professor estaria o ameaçando e se pergunta o que ele queria com aquilo. Bastante nervoso, Ian pergunta o que ele precisaria fazer. O professor pede para ele primeiro falar por que está faltando. Em pensamento, Ian diz que não poderia contar ao seu professor que faltou porque ficou o dia todo jogando. Então, ele tenta enganar o professor dizendo que o motivo dele ter escolhido estudar sobre realidade virtual era devido ao seu potencial ilimitado.
Depois fala que atualmente a realidade virtual está no centro das atenções devido ao jogo Kylan, e que ele pensou que deveria aprender na prática, ou seja, jogando. O professor pergunta se ele havia faltado porque estava jogando videogame o dia todo, e Ian diz que seu intuito era estudar sobre Kylan. Prontamente o professor o interrompe perguntando qual era o nível de Ian, deixando Ian sem entender nada. Logo após ele diz que já que Ian estaria trabalhando tão duro no jogo, ele já deveria estar entre os melhores da Coreia, então Ian explica que estava no nível 93, porém resetou seu personagem e agora está no nível 20. Irritado, o professor pergunta se ele acha que o professor seria um idiota e não saberia que Ian estava mentindo para não ter problemas. É então que Ian propõe uma aposta. Caso ele consiga alcançar o nível 93 com um novo personagem antes do próximo semestre. Seu professor aceita dizendo que gosta de Kylan e que caso Ian vença a aposta ele não o reprovará. Mas caso falhe, ele além de o reprovar, irá enviar as suas notas dos 2 semestres para seus pais. Ele também diz que Ian deve participar das aulas, e se vencer irá dar nota a mais nas matérias dele independente da presença de Ian, já imaginando que seria impossível conseguir fazer aquilo. Ian diz que fará seu melhor e agradece. Voltando imediatamente ao jogo, assim que entra Ian invoca Lai e diz que agora deverão trabalhar ainda mais, no que Lai concorda emitindo um pequeno rugido. Aliviado que não será reprovado nesse semestre, Ian conta que seu plano original era chegar no mesmo nível do personagem seu anterior até o final do semestre, convencido de que irá conseguir. E a primeira coisa que ele faz para conseguir isso é voltar à sua antiga guilda chamada Lotus. Depois do atendente um pouco relutante registrar o pedido de entrada de Ian, o mesmo decide mandar mensagem para seu amigo e líder da guilda chamado Yoo-Yun, aquele mesmo que vimos no início da obra. Porém ele está offline. Logo após Ian vai para o leilão comprar novos equipamentos. Ao chegar no leilão ele observa algumas armas e se pergunta se haveria alguma delas encantada com algo que ajude na sua classe, conseguindo encontrar uma bandana e um cajado, ambos com encantamentos que ajudam a melhorar a classe de invocador. Após sair do leilão Ian invoca Lai e parte para fazer missões.